Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Física. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a compreender tudo sobre física. Tudo mesmo, inclusive nessa aula o que nós temos, olha só. Aula de número 11, elaboração de diferentes teorias, investigação científica, leitura de contexto, pesquisa, elaboração de modelos de análise, tratamento e análise de dados e conclusões, detalhamento, investigação científica, divulgação e comunicação, a pesquisa em física e o pesquisador. Com certeza você ficou curioso por isso. Vem com a gente. Muito bem, a física, ela é uma ciência que estuda a natureza. O principal objeto de estudo da física é a natureza. E a natureza, ela se mostra para nós em determinados fenômenos, e a partir desses fenômenos nós vamos construir determinados modelos. Para quê? Para explicar esses fenômenos. Explicar, e também essa explicação ela tem que funcionar para uma gama muito grande de fenômenos. Ou seja, o que nós fazemos aqui em física é construir modelos. Esses modelos, embora eles tentem explicar completamente a natureza, nem sempre eles são eternos. Por exemplo, um fenômeno natural que a física explicava de uma maneira e hoje nós temos outro entendimento, é o fenômeno do calor. Antigamente, acreditava-se que o calor ele era um fluido que era transferido entre os corpos, não é? Só que um cara chamado Conde de Rumford, ele acabou interpretando o calor não mais como um fluido, e sim como energia em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas. Então veja, anteriormente construiu-se um modelo físico para explicar o calor, que era o modelo do fluido, né? Do fluido calórico, e depois passou-se a entender o calor como energia térmica em trânsito entre dois corpos com diferentes temperaturas. Veja que, para explicar esse fenômeno, construiu-se um modelo. Mas como os físicos, como os cientistas acabam chegando a esse modelo? Eles simplesmente pensam e o poder da mente e montam um determinado modelo e pronto? Ele vai servir para explicar? Não, tá certo? Essa construção ela é feita a partir de um método, tá certo? E é esse método que nós vamos estudar a partir de agora. Olha só, o método científico. No cerne das ciências, há uma abordagem para soluções de problemas chamadas de método científico. O método científico tem 5 passos básicos, mais um passo de retroalimentação. Então vamos aos 5 passos básicos, olha só. Faça uma observação, é o primeiro passo. O segundo passo, faça uma pergunta. No terceiro passo, formule uma hipótese ou uma explicação testável. No quarto passo, faça uma previsão baseada na hipótese. No quinto passo, teste a previsão. E no sexto, que é a retroalimentação, repita, use os resultados para formular novas hipóteses ou previsões. Então veja só, esse é o método científico a partir do qual você vai construir um modelo para explicar um determinado fenômeno. Vamos pensar o seguinte, vamos pegar um fenômeno bem simples. Vamos pensar que você, jovem cientista, pegue ali um pão, tá certo? E você vai colocar ali na torradeira. Você coloca o pão na torradeira, deixa lá um tempo. E aí, quando você vai abrir novamente a torradeira, você viu que o pão não tostou, não é? E aí você começa a se perguntar, o que houve? Por que que o pão não tostou? Essa é a nossa observação. Eu olhei o pão ali dentro da torradeira e o pão não havia tostado. É a nossa observação. Aconteceu alguma coisa, tá certo? E aí você se pergunta, né? Você se pergunta o que aconteceu, por que o pão não tostou, tá certo? Para isso, para responder essa pergunta, você vai formular uma hipótese. Por exemplo, você pode formular a seguinte hipótese. O pão não tostou porque a tomada está quebrada. A tomada em que eu liguei a torradeira, ela está quebrada, tá certo? Essa é a sua hipótese, beleza? E aí, a partir dessa hipótese da tomada estar quebrada, você vai fazer uma previsão. Então,
se eu ligar a torradeira em outra tomada que não esteja quebrada, o meu pão vai tostar, certo? Então, você fez uma previsão. E aí, a partir dessa previsão, você vai testar. Vai pegar o aparelho e vai ligar em outra tomada, certo? Se o seu pão tostar, beleza. A sua hipótese ela estava correta, tá certo? Esse é o teste. Sua hipótese estava correta. Agora, se o pão não tostar, aí você vai ter que fazer novamente o quê? Uma nova hipótese. Claro que a gente deu um exemplo bem simples de um modelo que é linear, né? Onde você faz uma observação, uma pergunta, uma hipótese, uma previsão, um teste e repete para ver se isso realmente funciona, né? Só que nem sempre a construção das teorias ela é feita a partir em uma linha reta, né? Sempre a partir da observação, da pergunta. Normalmente elas são feitas de forma iterativa, em que uma fase aí do método científico acabe fazendo com que eu ajuste o passo anterior. Então veja, os modelos físicos, os modelos químicos, os modelos biológicos, eles não são construídos aí só pela mente, tá certo? Quando alguém pensa numa teoria, é importante testá-la para ver se essa teoria vai explicar aquele fenômeno para o qual se propõe e ver quais previsões essa teoria consegue fazer. E outra, se essa teoria ela tem alguma comunicação com a realidade, tá certo? Com a realidade visível, tá certo? Com a realidade, com o recorte que a gente consegue fazer do mundo. Então, veja bem, para a construção de uma teoria científica, nós temos método, tá certo? Não é feito só de qualquer maneira, não. Nós temos método, onde esse método você vai observar, você vai propor e você vai testar. Se esse teste for correto, você vai tentar repetir para ver se isso acontece mesmo da maneira como a sua teoria previu. Quer ver um exemplo? Einstein, quando ele propôs lá a teoria da relatividade geral, ela era apenas uma teoria pelo fato de ainda não ser testada, na época em que ele propôs, né? Mas aí houve um eclipse, né? E a partir desse eclipse, o pessoal foi testar as previsões do Einstein, tá certo? Uma das previsões foi feita, inclusive, em uma cidade brasileira, a cidade de Sobral, no Ceará. A partir ali daquele eclipse, eles confirmaram as previsões da teoria da relatividade geral. Então, veja, as teorias elas são constantemente testadas, beleza? Só que veja bem, essa teoria ela também tem que ter algum link com a realidade, tá certo? Ela precisa ter alguns aspectos filosóficos importantes. Nem todas as teorias físicas, hoje fisicamente aceitas, elas estão livres de problemas, tá certo? A própria mecânica clássica, que o pessoal acreditava que já estava completa e não tinha nada para fazer, no início do século XX, houve várias transformações, vários questionamentos, né, sobre aquela teoria e foram construídas novas teorias, a teoria da relatividade e a teoria quântica, tá certo? E algumas perguntas elas ainda permanecem, são objeto da filosofia da ciência. Vamos ver o que é a filosofia da ciência. Olha só, a filosofia da ciência é o campo de estudos filosóficos focado na compreensão, no questionamento e no aprimoramento dos processos e métodos científicos, buscando sempre garantir os fundamentos para que o trabalho científico ocorra da melhor forma, proporcionando um conhecimento que seja indubitavelmente confiável. Dentro dessa filosofia da ciência, nós temos a filosofia da física. O que é a filosofia da física? Veja só. A filosofia da física é a área que discute os problemas não resolvidos da descrição física do mundo, sendo que muitos estão na fronteira da pesquisa física atual. Então, veja só, é a área que discute problemas não resolvidos da descrição física, tá certo? Então, ali nós temos, mesmo com essas teorias, a teoria quântica, a mecânica clássica, a teoria da relatividade, nós temos problemas ainda não resolvidos, tá certo? E que são objeto de estudo da filosofia da física. Um físico brasileiro muito famoso, que é o professor Oswaldo Pessoa Júnior, ele elencou aí quais são os principais problemas da física, da filosofia da física atual. Então nós vamos verificar cada um de maneira superficial, tranquila, para você ter uma ideia de que a física ainda tem problemas em aberto e você, como jovem cientista, está sendo chamado
a resolver esses problemas também, tá certo? Então vamos para o nosso primeiro problema aí, olha. Na lição do professor Oswaldo Pessoa Júnior, apresentamos 4 grandes problemas da filosofia da física. O primeiro, o início do tempo. O tempo teve um início? Como entender isso intuitivamente? Se algo teve um início, tendemos a pensar que haveria uma situação anterior, mas no caso não poderia haver nada, pois é o próprio tempo que estaria nascendo. Mas como o tempo poderia subitamente vir a existir? Haveria um outro tempo anterior do que conhecemos, como o tempo do vazio de Kant, ou 2 tempos do cosmólogo Edward Milne? A ciência ainda não encontrou uma resposta consensual para essa pergunta. Assim, essa questão pode ser tratada como um tópico de filosofia da física. Então veja só, um dos problemas aí que nós temos é: o tempo sempre existiu? Se ele sempre existiu, o universo, assim, sempre existiu também? Alguns filósofos já tentaram responder esse questionamento, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, um filósofo católico, cristão, ele já acreditava que o tempo nem sempre existiu. Por quê? Para se adequar às escrituras sagradas em que Deus criou tudo, né? Tendo criado tudo, também havia criado o tempo, certo? E também, na física, nós temos uma resposta aí em que o tempo passou a existir ali no limite da constante de Planck, né? 10 elevado a menos 43 segundos para frente, nós temos ali uma descrição temporal. Essa resposta, inclusive, foi proposta também por Stephen Hawking, né? Ele ali respondendo sobre o tempo. Então, uma das questões é: o tempo sempre existiu ou o tempo ele foi criado? Quando ele foi criado? Certo? Outro problema da física, da filosofia da física, é o determinismo. Olha. O determinismo, um segundo clássico problema da filosofia da física, é a questão de se o universo é determinista ou não. O determinismo estrito é a tese de que o estado presente do universo fixa de maneira unívoca, ou seja, de maneira única, o estado do universo em qualquer instante do futuro. Então veja só, o determinismo também é um problema da física, porque o que é que acontece? Na mecânica clássica, aquela que a gente vem estudando, dadas as condições iniciais, tá certo? Dadas as condições iniciais, você consegue prever o que vai acontecer no futuro em relação ali ao fenômeno estudado. Por exemplo, quando você tem a posição inicial, a velocidade de um móvel, você vai conseguir determinar a posição desse móvel em qualquer instante de tempo no futuro, tá certo? Então isso é o determinismo. A gente consegue prever o que vai acontecer, tá certo? Isso é uma característica da mecânica clássica, certo? Só que a teoria quântica, por exemplo, nós já temos um problema em relação a esse determinismo. Qual é o problema? Nem sempre a gente consegue prever o que vai acontecer de maneira determinista, tá certo? E sim de maneira probabilística na mecânica quântica, beleza? Por quê? Porque existem vários postulados quânticos que não dão a certeza do determinismo para a teoria quântica. Outra coisa é que, por exemplo, alguns fenômenos eles são descritos por equações que nós chamamos de não lineares. Esses fenômenos que não são lineares, que são descritos por essas equações diferenciais não lineares, eles conseguem prever assim uma gama de fenômenos que é chamado de caos determinístico. Então, nem sempre a gente vai conseguir prever, e isso é, inclusive, objeto da teoria do caos, tá certo? A teoria do caos, o sistema caótico, é aquele em que foi, na década de 70, objeto de uma palestra chamado "O bater de uma borboleta aqui no Brasil gera furacões no Texas?" Essa era a pergunta, ou seja, dadas as condições iniciais, a gente não conseguia prever o que iria acontecer a partir da solução dessas equações não lineares. Então, o determinismo também é um problema da filosofia da física, tá certo? Todas as nossas teorias físicas, elas precisam ser determinísticas. E aí vem outros problemas, porque, por exemplo, uma interpretação da mecânica quântica não era determinista, né? A interpretação de Copenhague, mas outra interpretação, a do físico Bohm, ele já colocou ali uma interpretação mais determinista para a mecânica quântica, ou seja, até que ponto esse determinismo ele é
fundamental para as teorias físicas, beleza? Mas nós temos o terceiro problema aí que o professor Oswaldo Pessoa Júnior colocou, olha só. A irreversibilidade. A reversibilidade é uma propriedade de sistemas físicos cujas leis são invariantes ante a mudança do sinal do tempo. Praticamente todos os processos macroscópicos que ocorrem em nosso cotidiano são tratados por modelos irreversíveis. Uma bola de basquete que cai em uma quadra acaba ficando parada. No entanto, a mecânica clássica descreve um sistema isolado de átomos como um sistema reversível. O problema da irreversibilidade é como conciliar a irreversibilidade dos processos macroscópicos com a dinâmica reversível dos processos microscópicos subjacentes. Então, veja só, nós temos aí também esse problema da irreversibilidade. Por exemplo, quando você pega uma bola de basquete, uma bola qualquer, e joga essa bola em direção ao chão. Se nós desconsiderarmos aqui o atrito, o que é que ela tem aqui? Energia potencial gravitacional, certo? Quando eu largo a bola, ela transforma essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Se eu desconsiderar todo o atrito, ela vai fazer uma colisão perfeitamente elástica com o solo e ela vai voltar até a mesma altura, tá certo? Porque a energia, ela se conserva. Mas veja bem, todos os processos, eles são assim, irreversíveis? A reversibilidade é uma característica dos nossos processos físicos? Do ponto de vista macroscópico, não, né? Do ponto de vista microscópico, sim. E como é que nós conseguimos alinhar aí o macroscópico com o microscópico? Essa é um desafio também da filosofia da física, tá certo? Olha só, tudo isso que a gente está vendo aqui, nós não temos respostas, tá certo? Nós estamos atrás das respostas. Nós estamos apresentando os problemas. E aí as possíveis respostas a gente vem comentando aqui, para quê? Para que você tenha a ideia de que algumas teorias ainda têm essas falhas filosóficas, beleza? Então, outra coisa da irreversibilidade, por exemplo, os processos que envolvem calor. Os processos que envolvem calor, vamos supor, você pega ali o milho, você coloca na panela e você adiciona calor a esse milho. A panela e o milho, né? O nosso sistema aí. Quando você adiciona calor a esse milho vira pipoca, certo? Vamos ver se esse fenômeno ele é reversível ou irreversível. Se eu pegar a pipoca e eu retirar o calor dessa pipoca, vamos supor, se eu colocar a pipoca lá no congelador, eu vou retirar o calor aí dessa pipoca. Essa pipoca volta a ser milho? Então, a resposta é negativa, não é? O processo macroscópico aqui que nós estamos tratando, macroscopicamente, nós temos um sistema irreversível. No nível microscópico, a mecânica clássica vai dizer que isso é reversível. E aí, como eu vou conciliar essas duas coisas que são irreversíveis e reversíveis? Tudo bem? Isso é mais um problema aí da filosofia da física. E nós temos um último problema que o professor Oswaldo Pessoa Júnior elenca aí, que é o quarto problema, olha só, a não localidade quântica. A física quântica é a descrição científica do mundo das moléculas, átomos e partículas elementares e de suas interações. Para fazer um resumo em poucas palavras, podemos salientar que os átomos, assim como a luz, têm propriedades ondulatórias, podendo não ter uma posição nem uma velocidade bem definidas. É o princípio da incerteza, não é? Quando o cientista interage com o objeto quântico para efetuar uma medição, ele geralmente modifica o estado do objeto de maneira imprevisível. Uma onda espalhada associada, por exemplo, a um único elétron, ao interagir com um aparelho de medição, sofre o que alguns gostam de chamar de colapso, passando a ter uma posição bem definida. A natureza dessa transição não é compreendida de maneira completa pela teoria quântica e constitui o chamado problema de medição. Então, o primeiro problema aí da mecânica quântica é o problema de medição. O que é que nós temos? Nós temos ali um elétron e eu quero determinar a posição desse elétron. Eu quero visualizar onde esse elétron está. Aí o que é que a gente faz? Joga luz nesse elétron, por exemplo. Quando eu jogo luz nesse elétron, a luz vai interagir ali com o elétron e aí nós temos um problema aí de medição, porque se eu determinei a posição, eu já não posso determinar a velocidade, porque eu perturbei o sistema. E outra, essa medição é a medição correta, porque
os instrumentos de medida interagiram com o sistema. E aí? Certo? Outro problema ali da mecânica quântica é a questão da não localidade mesmo. Por exemplo, quando dois átomos interagem de modo a formar uma molécula, eles deixam as suas características originais ali de átomos e formam uma nova característica, que são essas características de moléculas. Agora imagina que a gente consiga separar dessa molécula os dois átomos, tá certo? Que estavam interagindo. Mesmo que eu afaste esses átomos, eles vão continuar com as mesmas características da molécula. Esse é o problema da não localidade, tá certo? Por que que isso acontece? Isso também é um problema aí da filosofia da física, beleza? Só que veja bem, muitos desses problemas estão sendo aí pesquisados, os nossos jovens pesquisadores e os pesquisadores continuam aí atrás de respostas não só para esses problemas, mas para desafios que a humanidade tem sofrido aí. Por exemplo, o problema energético é um grande desafio também que a humanidade está passando atualmente. E aí nós temos também pesquisas para melhorar esses sistemas aí, por exemplo, de baterias, que essas baterias sejam menos poluentes. E aí vem a questão, nós convidamos um pesquisador nessa área para conversar com vocês. Olha só. Olá, eu sou Jarson Braz, sou professor da Secretaria de Educação, sou professor de Física e sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Amazonas. Esse ambiente aqui é o LPMAT, que é o laboratório onde eu desenvolvo minha pesquisa, e minha pesquisa é na área energética, mais especificamente na área de baterias. Aqui nesse laboratório a gente desenvolve os materiais, né, a gente produz os materiais para o uso em baterias do estado sólido. Essa pesquisa ela é bem importante por conta da demanda energética limpa, demanda de energia limpa que a gente tem hoje, né? A intenção é produzir baterias capazes de substituir as baterias de eletrólito líquido de lítio. Então, nós produzimos os materiais com diversas técnicas, né? Essa é a técnica mais importante que a gente utiliza, a técnica que é a chamada a sonicação, certo? E após produzir o material, a gente faz as chamadas caracterizações, que é para a gente vai verificar as características estruturais dos materiais e principalmente aqui as características elétricas, né, com relação à condutividade dos materiais. E a gente também desenvolve, a gente faz as produções das baterias, né, além dos materiais, de testar essas características de materiais, a gente produz as baterias para verificar como, de fato, essas baterias podem substituir as baterias de eletrólito de lítio. Então, essa pesquisa aqui é muito importante na área da física, né? E eu queria convidar os alunos do ensino médio que gostam de física, que pretendem entrar na área de física, que procurem adentrar nessa área de materiais, porque é uma área muito importante do ponto de vista econômico e social. Então, muito bem, aí nós vimos também que a pesquisa física ainda continua principalmente nessa área de materiais, né, para encontrar um material em que a gente construa baterias mais eficientes e essas baterias aí sejam também menos poluentes, não é? Bom, mas muitos pesquisadores passaram também e que cabe relembrar, por exemplo, Isaac Newton, que fez a lei da gravitação universal, desenvolveu o cálculo diferencial. Isaac Newton também fez as leis da mecânica clássica. A base da mecânica clássica veio com Isaac Newton. É um pesquisador importante aí. O Maxwell, James Clerk Maxwell, que descobriu a natureza da luz, né? A luz como uma onda eletromagnética. Então, também trabalhos aí muito importantes que o Maxwell fez. Outro grande pesquisador, grande físico, é Albert Einstein, né? Albert Einstein também contribuiu aí bastante, não só criando aí, formulando as teorias da relatividade restrita e relatividade geral, mas também pesquisando ali em mecânica quântica. Ele que, por exemplo, explicou o efeito fotoelétrico, não é? Outro também
físico importante e brasileiro é o físico César Lattes. O César Lattes, aquele do currículo Lattes, o César Lattes, ele descobriu uma das partículas ali, chamada de meson pi, tá certo? César Lattes também é um importante físico brasileiro. Mas, professor, você só está falando aí de físicos homens. Existe alguma mulher na física que faz trabalhos importantes? Com certeza. A gente pode citar Marie Curie, mas nós vamos citar também uma brasileira, que é a professora Sônia Guimarães, olha só. A professora Sônia Guimarães é brasileira, nasceu em 1957 no interior de São Paulo e é a primeira mulher negra doutora em física do país. Ela se formou em física pela Universidade Federal de São Carlos e se especializou em física moderna. Além das contribuições no ensino de física, ela também atua como ativista pela educação de pessoas carentes e na luta feminista. Então veja só, cada vez mais o mundo vem demandando aí a igualdade de gênero e essa igualdade também se reflete nas ciências, de que as mulheres precisam, né, ser mais participativas aí no desenvolvimento científico. E isso vem através de incentivos tanto do governo, né, quanto de outras esferas internacionais, para que a pesquisa em física, a pesquisa em ciências também seja lugar das mulheres, tá certo? A professora Sônia é um grande exemplo, né, porque passou por diversas dificuldades pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser uma mulher negra e também alcançou aí, logrou êxito na formação da pesquisa em física. Atualmente ela é pesquisadora no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma importante universidade aqui do nosso país. Esse incentivo que é dado, ele cada vez é mais presente. Por exemplo, em alguns órgãos existem editais que são especialmente para mulheres e meninas na ciência. A Unesco, inclusive, criou um dia, a Unesco, que é um órgão das Nações Unidas, criou um Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, olha só. Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, que é comemorado no dia 11 de fevereiro. É a data que foi instituída em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas e passou a integrar o calendário de eventos da ONU em 2019. Sob a liderança da Unesco e da ONU Mulheres, o evento aconteceu em diversos países com atividades que visam dar visibilidade ao papel e às contribuições fundamentais das mulheres nas áreas de pesquisa científica e tecnológica. Então, para você ver, esse esforço ele é internacional para integrar cada vez mais as mulheres também na pesquisa física, na pesquisa de ponta das ciências. Então, a pesquisa física ela é isso. Ela serve para que nós possamos formular modelos e esses modelos possam explicar a realidade. Newton, inclusive, fala que a sua construção da mecânica newtoniana, da mecânica clássica, ele diz que só foi possível porque ele estava apoiado nos ombros de gigantes. Então, a pesquisa atual ela também tem que olhar para o que já foi construído e evoluir mais os modelos para que a gente possa explicar uma gama maior de fenômenos e resolver aí os problemas que ainda estão em aberto na ciência. E por isso, nós convocamos todos os estudantes, todos os homens, todas as mulheres, todos os meninos e todas as meninas, para fazer ciência, para fazer física, para desenvolver o conhecimento científico, que é muito importante para a humanidade, permitiu não só o conhecimento da natureza, mas o desenvolvimento de tecnologias extremamente importantes para o nosso desenvolvimento humano e enquanto sociedade. Então, espero que você tenha gostado aí da nossa aula de hoje e eu me despeço por aqui. Tchau, pessoal!